Então, conforme anunciado, hoje a gente fica com o Jabberwocky. Preparem-se que vai haver de novo um conversê meio conceitual teórico antes da gente chegar na prática propriamente dita. Desculpa. Para quem acompanhou lá a conversa no fórum, eu deixei lá um link de uma fala minha num evento da USP. Óbvio que, como eu disse lá, não é nada obrigatório, não tem nada a ver com dever da disciplina, mas a fala já era sobre a tradução do Jabberwock, se concentrou em algumas coisas, especialmente na análise da tradução do Augusto de Campos e do que ela nos diz sobre traduzir nonsense. Mas para quem tem interesse, especialmente para quem gosta do poema e para quem tem interesse mais amplo pelo tema, ou meramente curiosidade, ou curiosidade de tempo, ou sei lá o que, de repente vale a pena dar uma olhada. Ficou lá. Também coloquei no fórum para quem está assistindo isso fora da lista da disciplina, basta procurar essa fala na mesma playlist no YouTube, na mesma playlist em que estão as aulas da disciplina. Também coloquei no fórum um link, já para a aula de hoje, preparação para a aula de hoje, acabei de colocar, um link para um site que lista e ilustra traduções do Jabberwocky. A gente deve estar chegando perto de 20 traduções do Jabberwocky publicadas em português, nem todas dentro de traduções integrais de Alice através do Espelho, através do Espelho do que Alice viu lá. Muitas delas soltas em revistas literárias, em textos independentes e tal. Mas vale a pena dar uma olhada. Eu também não vou fazer muito esse papel aqui nessa aula de hoje de levantar o tipo de soluções. Vou comentar uma coisa muito especificamente, mas que é muito geral para várias dessas traduções, mas não vou ficar fazendo esse levantamento de... eu até tenho esse levantamento de quantas delas são em verso, quantas são em prosa, quantas têm esse tipo ou aquele tipo de desvio. Vou só fazer comentários muito gerais sobre o tipo de abordagem que, em geral, me parece tipificar o que foi feito com o poema no Brasil, mas fica lá esse link para quem quiser ver os textos e ver com os próprios olhos, né, esse tipo de resultado. E deixei também a versão de teste, e aí é de teste mesmo, essa versão de teste vem mudando a cada vez que eu abro, e ainda vai mudar mais, acabei de topar com ela, já vejo isso, do que deve ser a minha tradução para o mesmo poema. Então fica lá também para vocês darem uma olhada e para vocês poderem falar mal e reclamar e o que quer que seja, e dar palpites, como vocês bem entenderem, né? Usando aquela mão de obra escrava de vocês para encontrar soluções melhores do que as minhas. Então isso de conversa preparatória sobre a aula de hoje. Uma outra coisa preparatória era, como eu disse, haveria um certo conversê teórico-conceitual. Isso vai acontecer já com o caminho andado aqui, não vai ser a primeira coisa da aula, mas vai acontecer. Então se prepare. Bom, a gente falou de nonsense na aula passada, também de questões gerais sobre a ideia de traduzir algo que se anuncia como desprovido de sentido, algo que se anuncia como desprovido de referencialidade verificável, por assim dizer, para ficar no meu mundo, com o meu pezinho na linguística, ou seja, algo cuja relação com o mundo propriamente dito, o conjunto das coisas que são o caso, como diria o Wittgenstein, é torta, é tortuosa, é lúdica, essa é a chave. Como é que a gente encontra uma gabaritagem, uma forma de verificar os resultados dessa tradução, como é que a gente pode dizer que está traduzindo, como é que a gente verifica a mesma coisidade, o estatuto de ser a mesma coisa do texto original e do texto final. A gente passou por essas coisas e essas coisas vão retornar hoje, porque existem poucos exemplos melhores de nonsense do que o poema do Jabberwocky. Então, essas coisas retornam, de certa forma, ainda mais intensamente agora, e articuladas com algumas outras. Por isso é que eu preciso dessa disquisição inicial um pouco mais ampla. Queria notar também que alguém, né, esse nosso mundo dos comentários anônimos ali no fórum, não sei quem, mas alguém deixou lá alguma seleção de trechos da tradução da Maria Luísa Borges para Zahar, apontando a inventividade das soluções dela, e eram exemplos especificamente ligados ou aos jogos de palavra ou ao nonsense propriamente dito. A gente fez um pouco essa diferença na aula de ontem e hoje, na aula da semana passada, e hoje ela vai ficar ainda gritante. Quando a gente for falar dos Treacle Wells, ela vai ficar, depois que a gente tiver feito essas duas partes, falar do Jabberwocky e dos Treacle Wells, ela vai ficar ainda mais clara. Primeiro, eu queria agradecer o trabalho da pessoa que colocou esses exemplos lá. Segundo,
repetir, como eu já escrevi lá no fórum, que sim, a tradução dela é brilhante. Eu gosto muito da tradução dela. Eu gosto muito da edição, né? Primeiro porque é a tradução da edição anotada do Martin Gardner, então é aquela que eu recomendaria para qualquer um que queira comprar uma tradução das Alices nesse momento. Digo nesse momento, né? Porque ano que vem deve ter outra. Mas por enquanto aquela é a tradução de referência. Você tem uma bela tradução da prosa, inventiva, divertida, uma boa tradução dos poemas e todo aquele aparato crítico, né? Eu até entrei em contato com ela anos atrás no Facebook, meio de fã mesmo, só agradecendo pela tradução e falando justamente da tradução do Jabberwocky, a tradução dela que me parece ter méritos muito consideráveis, especialmente a tradução do título do poema. E de lá pra cá a gente mantém algum contato e eu gosto muito dela como tradutora, ponto, e gosto muito daquela tradução. Então valeu pela seleção, já fiz algum comentário lá e acho que entendi qual era uma das dúvidas, a dúvida final da pessoa ali a respeito da questão da tartaruga, do professor tartaruga, né? Talvez valha a pena fazer isso oralmente aqui, porque ali por escrito fica um pouco complicado. A tartaruga diz: nós tínhamos um professor que era uma velha tartaruga do mar, mas nós o chamávamos de tortoise. Eu acho que até a gente mencionou isso em aula aqui, né? A diferença em inglês como em português, entre as palavras turtle e tortoise, é a mesma diferença, em teoria, das nossas palavras tartaruga e jabuti. Tanto em inglês quanto em português a gente é meio indisciplinado com esse uso que os dicionários gostariam que a gente seguisse. Mas a diferença é entre o animal marinho, que seria a turtle e a tartaruga, e o animal terrestre, que seria a tortoise e o jabuti. Jabuti ou cágado. Então, o que o personagem diz é: nós tínhamos um professor, quem fala isso é a Mock Turtle, né? Nós tínhamos um professor que era uma velha tartaruga marinha, portanto era Old Turtle, e nós o chamávamos de Tortoise. E a pessoa registra lá no Drive: não entendi, porque a diferença é grande, né? Não ia chamar de cachorro uma lontra, que é um animal aquático. Mas a própria Alice também registra esse estranhamento, né? Ela diz: como assim? Por que vocês chamavam de Tortoise se ele não era? He wasn't one. O nome está errado. E aí vem uma explicação que é totalmente tiozão do pavê, porque a Mock Turtle diz que a gente o chamava de Tortoise, ou pronunciado mais britanicamente Tortoise, porque ele taught us, porque ele era o professor, ele nos ensinava. Então, taught us e tortoise é um trocadilho bem ruinzinho, bem fraquinho, que enche de perebas a pele do tradutor, porque tem que lidar com isso, e levanta uma questão muito interessante, né, porque a gente tem que inventar algum tartarilho, algum trocadilho, e a Maria Luísa inventa um trocadilho bem legal, até uma piadinha legal. Ela diz que eles chamavam o professor, que era uma velha tartaruga, de tartaruga, porque ele tinha tanta ruga. Acho ótimo, belíssima solução, inclusive porque ela não é exatamente perfeita como trocadilho, e o original não é. Quando eu dizia que isso levanta uma questão interessante, é uma questão que recorre em tradução. Eu acho que eu até já apontei isso em um momento ou outro, quando a gente falou de passagem da tradução dos poemas mesmo, o fato de que frequentemente os tradutores têm um ímpeto de hipercorrigir o original. Se o original tem um problema métrico na poesia, é frequente que o tradutor corrija o problema, que a tradução seja mais regular, seja mais reta, seja mais quadrada do que o original. Isso tem inúmeras razões, não vou nem entrar nas razões psicológicas por trás disso, talvez. Uma das razões é nitidamente quem tem qualquer pequeno histórico como tradutor publicado sabe disso, é o fato de que o tradutor se vê muito exposto. O tradutor tem uma posição discursiva editorial muito mais frágil do que a do autor. E tudo aquilo que aparecer como irregularidade, como desvio, como equívoco no original, a gente pode muito facilmente imaginar os leitores, os críticos, dizendo: veja, o autor produziu um desvio, aqui existe uma irregularidade, vamos tentar entender o que existe de genial por trás dessa irregularidade. Enquanto que o que às vezes apareça como desvio e irregularidade na tradução é muito frequentemente atribuído a erro num primeiro momento, né? Veja, a tradução aqui não deu certo, a tradução não rimou direito, a tradução não traduziu tal coisa. Então, eu imagino, até pensando por experiência própria, que exista um mecanismo de defesa por trás de alguma parte dessas decisões. A tradução se coloca num lugar
de se segurar melhor e de poder se explicar melhor e de se apresentar como mais regular. Existem vários outros mecanismos certamente por trás disso, mas essa é uma das coisas. E isso se aplica não só à métrica e à rima e à perfeição formal, mas a esse tipo de situação. O original tem um trocadilho, mas é um trocadilho muito ruim. É um trocadilho fraco. Se a gente vê um trocadilho fraco no original, ou a gente desconta como, tudo bem, o Carroll já fez muitos muito bons, vamos deixar esse passar. Ou a gente diz, não é ele que está fazendo esse trocadilho, é o personagem. E ele talvez esteja colocando como caracterização desse personagem o fato de que essa pessoa, essa voz, essa entidade discursiva gosta desse humor mais barato e força esses trocadilhos, não é tão competente verbalmente quanto a Alice ou o Humpty Dumpty ou quem quer que seja. Ou seja, mesmo um erro grotesco pode ser visto, especialmente em prosa, como caracterização. Quem está fazendo isso é o personagem. Em teoria, os mesmos princípios deveriam reger as escolhas de tradução. Se você, como tradutora, decide que foi uma escolha consciente do Carroll produzir um trocadilho meia boca naquele momento, e como eu já disse aqui em outra situação, é sempre mais fácil, sempre mais econômico, sempre mais direto supor que todas essas escolhas foram conscientes, pensadas e pesadas por parte do autor. Então tá, ele quis deixar esse trocadilho ordinário aqui. Será que eu na tradução devo reproduzir necessariamente um trocadilho ruim? Ou posso fazer um trocadilho bem melhor se ele me cair no colo? E pensar que isso vai compensar por outros momentos em que havia trocadilhos bons no original e eu não consegui produzir grandes coisas. Posso usar a lei de compensação? Devo traduzir o imperfeito por imperfeito? Devo supor que não, que o Carroll só fez o melhor que ele podia, e o melhor que ele podia naquela situação não era grandes coisas. Então eu devo fazer o melhor que eu posso agora, e se isso for mais perfeitinho que o dele, maravilha. São todas decisões não tão simples quanto pode parecer para quem está olhando de fora para uma coisa como traduzir um trocadilho num livro infantil. São todas decisões que, no fundo, sublinham, se não questionam, o próprio lugar da tradução, o lugar do original e o lugar da tradução. Como são esses textos, como eles funcionam. Nesse caso, portanto, no caso da Maria Luísa, eu acho que a gente está no melhor dos mundos, porque ela produz a resposta, produz a altura, produz exatamente no mesmo registro, a coisa funciona maravilhosamente bem. Mas espero que com a minha, ainda que com a minha oscilante pronúncia aqui, britânica, tenha ficado mais ou menos claro. O trocadilho ali existe, ele é um pouquinho forçado e a Alice demora para entender tanto quanto nós, leitores. Né? É um trocadilho que precisa ser explicado, né, para começo de conversa. Sempre é problemático, como piada. Voltando ao Jabberwocky, antes que a gente fale demais aqui e não entre no texto. Bom, primeiro, mini introdução, o poema é famosíssimo, basta você, se você por acaso não conhece, basta você olhar na Wikipédia, você encontra pilhas de textos sobre o poema em português e em inglês. É um dos poemas mais famosos do cânone de língua inglesa. E é um poema de nonsense, um poema que a princípio não faz sentido, e que, mesmo pela Alice, é lido dessa maneira. Isso é interessante. É uma das primeiras coisas que ela encontra quando ela entra no mundo do espelho. Ela vê a primeira estrofe do poema, não entende nada. Então ela se dá conta de que, e esses são dois comentários, duas molduras, né? O que a Alice diz ou pensa sobre o poema logo antes e logo depois, que são importantes para nós. Ela pensa, bom, é claro que eu não entendi, é um poema do espelho, então eu tenho que virar o poema do avesso. E ela vira a página, e daí as letras que estavam todas viradas da direita para a esquerda começam a correr da esquerda para a direita, ela entende o poema. É um comentário divertido sobre a ideia da poesia complexa e do nonsense. Falei muito nessa fala da USP sobre a ideia da similaridade entre nonsense e poesia complexa, como falei também na aula passada. Depois ela vira o poema e entende. Tipo, não, eu preciso olhar para isso de um jeito diferente. Isso é uma coisa que eu não posso olhar da mesma maneira, com os meus olhos de sempre. Eu tenho que virar a minha perspectiva. E logo depois que ela termina o poema, ela diz, puxa, eu estou com muita dificuldade para entender esse poema. E o narrador, entre parênteses, comenta muito bonitinhamente, ela diz que estava com muita dificuldade de entender porque ela, na verdade, era orgulhosa demais para aceitar o fato de que ela não tinha entendido nada. Não tinha entendido quase nada, tinha entendido patavinas do poema. Então, Alice não entendeu. Mas logo na sequência, ela diz, parece que esse poema me deixa com a cabeça cheia de ideias, mas eu não sei exatamente quais ideias.
E eu acho essa frase maravilhosa, né? E quanto ela descreve de muita poesia muito boa e sólida e séria e canônica, né? E arte, música, artes visuais, ou o que que seja. Isso me deixa com a cabeça cheia de ideias, mas eu não sei exatamente que ideias. Acho que a gente falou disso até na aula passada. Desculpa, andei falando várias vezes sobre esse poema e sobre a ideia de inocência nesses dias. Já não lembro mais onde eu falei qual coisa. Então, esses dois comentários da Alice são molduras interessantes, né? Essa ideia de, primeiro, o que é esse negócio? Eu preciso olhar para ele de um jeito diferente para entender. Segundo, entender esse poema é conviver com essa sensação de que ele me enche a cabeça de ideias, mas eu não sei exatamente que ideias. Isso dentro do mundo da Alice. Vale lembrar que o poema vai ser explicado pelo Humpty Dumpty, é o momento que o Humpty Dumpty realmente tem sua hora de glória, né, quando ele diz que ele conhece todas as palavras que existem, até algumas que não existem, é ele que determina o que as palavras querem dizer, ele explica qualquer coisa, ele é um super crítico literário empedernido, né? Um dia desse eu fiquei sabendo de uma tradução espanhola da Alice que chamou Humpty Dumpty de um pedante, um pedante, e eu achei isso absolutamente perfeito. Ele é um pedante, ele é essa figura, né, inconsciente da sua própria fragilidade, porque ele é um ovo, vai cair do muro e vai se estatelar, mas cheio de domínio sobre as palavras, cheio de domínio sobre o mundo. Então, tem toda uma discussão, porque a gente tem não só o poema, como tem as explicações do Humpty Dumpty a respeito das palavras do poema, e as explicações explicam menos ainda do que o próprio poema, e como tem o prólogo que o Carroll escreve ao Hunt of the Snark, o grande poema satírico, cômico, sei lá o que ele vai escrever posteriormente, em que ele comenta de novo algumas palavras formadas, ele formaliza a ideia da palavra valise e comenta até a pronúncia de algumas palavras para falar das rimas do Jabberwock. Então é um poema que tem um aparato crítico dentro da própria obra caroliana. E se você for mais longe e procurar as cartas que ele recebia de leitores e que ele respondia, que ele curiosamente fazia questão de responder. Ele separava muito a persona Lewis Carroll da persona Charles Dodgson. Ele não recebia essa correspondência em Oxford, ele só recebia quando fosse enviada para casa dele e tal. Ele respondeu as pessoas perguntavam o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, de onde vem isso, de onde vem aquilo, e ele respondeu várias vezes, sempre de maneira a mais complicado que elucidar a coisa, sempre de maneira a gerar mais uma piada sobre a piada. O que deixa tudo muito claro esse paradoxo, né? O poema quer dizer alguma coisa, mas ele nunca fez força para dizer o quê. Não é do interesse do autor. O interesse do autor é que o poema te deixe com a cabeça cheia de ideias, mas que você jamais saiba quais. Vou fazer alguns comentários formais rápidos aqui. Como eu já falei lá na fala da USP, vou pedir que vocês acreditem em mim quanto a essa análise de métrica e rima, só para a gente poder andar um pouco mais rápido. Em outro momento a gente pega outro poema e faz uma leitura um pouco mais miúda. Esse tem muita coisa para comentar, não vai dar para ficar falando especificamente só disso. O poema é escrito em quadras, como vocês podem ver aqui do lado. Quadrinhas que, como salta aos olhos, são já desde o começo rimadas num padrão A, B, A, B. Eu tenho Tuves, como ele diz que se pronuncia, porque ele diz que Tove rima com Dove, naquele prefácio ao Hunt of the Snark. Tuves, Wabe, Bargovs, Outgrabe. Ofs, Abe, Ofs, Abe. Tem um padrãozinho normal de rima para uma quadra. Aqui, Sun, Catch, Shun, Snatch. Sun, Shun rimam perfeitinho, Catch, Snatch rimam perfeitinho. Vale lembrar aqui a aparição da palavra Bandersnatch, que recentemente virou tema moderno, né, quando o pessoal do Black Mirror fez um episódio especial para Netflix chamado Bandersnatch. A penetração do Jabberwock no mundo da cultura pop é infinita. A estrofe 3 eu tenho hand, sought, tree, thought. Eu tenho uma regularidade. Essa estrofe não rima AB, AB, ela rima XB, XB. Esses dois versos não rimam. Aqui eu tenho stood, flame, wood, came, AB, AB. Through, snack, had, back, ou seja, de novo XB, XB. Curiosamente, começa uma alternância, estrofe que só rima versos pares, estrofe de rima plena, estrofe que só rima versos pares. Aí eu tenho walk, boy, calais, joy. De novo, estrofe que só rima versos pares. E eu repito a estrofe de abertura para na conclusão. Tuves, Wabe, Govs, Outgrabe. Bar, Govs, Outgrabe. Então eu tenho um poema que rima A, B, A, B, com 3 exceções. Eu tenho 3 dessas 8 estrofes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes.
desculpa, que rimam de maneira irregular. De novo, aquilo que eu falava, o poema tem uma irregularidade, né? Ele não é perfeito no seu padrão de rima. Em termos de métrica, de novo, confia em mim, a gente vai ter 3 versos, sempre nessas estrofes, 3 versos que são versos de 8 sílabas, escritos com um padrão jâmbico, ou seja, um padrão papum, com a sílaba tônica na posição par, as sílabas 2, 4, 6 e 8 vão ser tônicas, ou tendem a ser tônicas, a gente já falou disso aqui, seguir um padrão métrico de uma maneira quadradíssima do começo ao fim, em geral não é recomendável. Então os poetas sempre vão variar, vão tirar um acento de lugar, vão usar um acento a menos, para que o poema tenha alguma fluência mais verossímil, como discurso. Mas eu vou ter versos como Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Esse aqui é perfeitinho, né? Esse verso aqui é um perfeito tetrâmetro jâmbico, né? 4 pés jâmbicos. The jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jabberwock and shun. Normal. E aí eu vou ter um quarto verso em todas as estrofes que é um trímetro jâmbico. É um verso de 6 sílabas com acentos 2, 4, 6. The through, mus ban, der snatch. Que esse ban é um acento secundário, né, para a gente manter o padrão. Então, basicamente, eu vou ter essa estrofe de 8, 8, 8, 6, com esse ritmo jâmbico predominante, com acentos mais ou menos regulares. Uma estrofe que, e eu até comentei isso de maneira mais longa naquela outra fala, uma estrofe que é ad hoc, ou seja, ela é inventada para esse poema, não é necessariamente fruto de uma longa tradição, também não é inédita, mas não é uma estrofe padrão do tipo uma oitava rima, uma terça rima, um soneto, não é uma forma fixa que venha de uma tradição. É uma forma deste poema, mas é uma forma que evoca formas conhecidas da poesia inglesa. Primeiro, o ritmo jâmbico, acima de tudo. Segundo, uma estrofe que é muito conhecida de quem lê Emily Dickinson, especialmente, já falamos dela direto aqui, que seria uma estrofe exatamente igual a essa, só que em vez de ser 8, 8, 8, 6, seria uma estrofe 8, 6, 8, 6, em que os versos pares são menores e os versos ímpares são maiores. Essa estrofe se chama de metro comum, metro de balada, é um metro muito comum no inário protestante, ou seja, nos cânticos de igreja, em poesia infantil, é uma estrofe bastante frequente. Anos atrás, eu não lembro agora, acho que é, sei lá, a penúltima temporada daquela série How I Met Your Mother, existe um episódio que é todo rimado, do começo ao fim, porque a princípio um personagem está lendo uma historinha para o filho dormir e eles vão convertendo a história que acontece com as pessoas naquela historinha infantil e ela vai sendo narrada por essa pessoa na forma de um poema infantil. Não à toa esse episódio é todo escrito em versos quase regulares de 14 sílabas, em que o que você fundamentalmente reproduz é essa estrutura do verso 8, 6, 8, 6, 8 mais 6, 14, com rimas XB, XB. Então você acaba fazendo para o ouvido, né, como a gente não tem a distribuição no papel, o que acaba soando é uma linha de 14 sílabas rimada em dístico, né, ou seja, rimada a. Uma forma bem comum. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque existe uma discussão comum sobre equivalência de forma. Se eu deduzo a forma do poema original, nesse caso quadrinhas 8886, com rimas ABAB, irregularidades aqui e ali, e reproduzo essa forma no meu texto, pura e simplesmente, nem penso no fato de se essa forma tem ou não tem relevância, tem ou não tem presença no cânone da minha cultura, ou se eu busco uma equivalência funcional, por assim dizer. Ou seja, o que é isso aqui? É uma distorção de uma estrofe muito comum em poesia infantil. Qual seria uma estrofe muito comum na poesia infantil tradicional, de língua portuguesa lá no século XIX? A quadrinha de versos de redondilha maior, por exemplo. Se eu pegar verso 7777, ou uma estrofe como a estrofe de cordel, com 6 versos de 7 sílabas, rimando só nos versos pares, eu teria essa escolha. Eu poderia pegar esse conteúdo e vertê-lo para uma forma diferente em português. Vamos dizer, por exemplo, a estrofe de cordel, essa estrofe 777777, com rimas XA, 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 a mesma rima 3 vezes na estrofe, uma das estrofes de cordel, eu poderia fazer isso e estaria não cometendo uma violência. Eu entendi que o que é relevante aqui
é que o poema alude a uma forma comum na literatura infantil. Poderia, inclusive, como eu disse aqui, isso aqui é uma alusão, não é uma repetição da forma comum. Eu posso também alterar essa forma em português, posso fazer versos de 8 sílabas, talvez, ou fazer uma alteração que me pareça razoável. Ou posso reproduzir essa estrutura, pura e simplesmente. Posso traduzir esse poema sem preocupação com rima e com metro? Sempre se pode. Não há problema algum. Na verdade, algo que quem tiver essa dúvida, como eu tradicionalmente normalmente teria, vale ler o capítulo do Depois de Babel, do George Steiner, em que ele fala de tradução de poesia em prosa. Você sai de lá com uma noção mais clara do mérito da tradução da poesia em prosa. Ela tem méritos. Ela apresenta o texto, ela dirá o que é preciso dizer sem aquelas perdas que derivam da tentativa da adequação formal. A gente discutiu isso aqui, é um pouco mais complicado falar em perdas necessárias quando você tem que espremer a coisa no molde diverso. Tinha 10 sílabas no original, tem que ter 10 sílabas na tradução, o português tem palavras maiores, vou perder alguma coisa. É um pouco mais complicado falar nesse tipo de perda quando o texto original não diz exatamente uma coisa clara, quando a gente está falando de bobagem, de nonsense. A princípio, eu estou meio que no melhor dos mundos. Eu posso perder coisas porque ninguém vai poder me acusar. Putz, mas você não disse exatamente a mesma coisa que ele diz em Slithy. Ninguém sabe exatamente o que quer dizer Slithy, ou o que quer dizer Gimbal, ou Wabe. Se a gente não sabe, eu posso meio que lidar com essa semântica de outras maneiras. Mesmo assim, a tradução com constrição formal tende a te colocar num lugar de ter que jogar coisas fora, eliminar um adjetivo, eliminar um advérbio aqui e acolá, fundir duas palavras num único radical semântico para tentar manter a coisa mais compacta. Se eu não quero fazer isso, se eu acho que o interessante é transmitir apenas ou principalmente o que o texto queria dizer, eu posso pura e simplesmente traduzir em prosa. Aí que vem o meu converser conceitual. Traduzir em prosa um poema qualquer vai ter sempre essa... Desculpa. Engasguei legal. Vai ter sempre essas mesmas consequências, né? Esses mesmos prós e contras. A questão toda do nonsense coloca, como eu já disse, a coisa em outro grau. Primeiro, talvez eu não tenha um passe tão livre assim para optar pela tradução em prosa, porque a pressão pela manutenção do sentido é de outra ordem. Mas agora eu vou levantar uma outra coisa, que é a seguinte. Lembram daquelas histórias de máximas conversacionais? Grice, linguística de velho, acho que não está mais tão na moda assim. Mas é um conjunto de máximas que dizem, que regem a forma de uso da linguagem. Máxima da relevância, etc, etc. Procurem por isso por aí se vocês quiserem. Eu costumo dizer para as pessoas que, especialmente na tradução literária, a gente deve sempre supor que a primeira das máximas comunicacionais, não declarada pelo Grice, é o pacto de bom senso. Veja, bom senso já oposto a nonsense. O pacto de bom senso diz que toda vez que um enunciador, uma pessoa, um ser humano, abre a boca ou produz um texto, ou seja, enuncia alguma coisa linguisticamente, o enunciatário, a pessoa que recebe esse texto, sempre deve supor que o enunciador quis dizer alguma coisa. Isso parece bobo, mas é útil como conceito. A primeira coisa que está em jogo numa interação entre dois indivíduos, seja oral, frente a frente, seja aqui numa aula, seja num texto, seja num poema, é que quem recebe o texto parte de uma premissa de que aquele texto quer dizer alguma coisa. E aqui texto, tanto o enunciado oral quanto o texto escrito. Esse texto quer dizer algo. Se eu não entendo esse algo, eu posso interpelar o autor, se for oral, como assim? Desculpa, não ouvi, não entendi, tenho certeza que você usou essa palavra direito. Se eu não entendo o texto escrito, eu posso montar um grupo de leitura, posso escrever séculos de crítica a respeito dele. Mas ninguém, em sua consciência, parte da ideia de
Isso é loucura, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Textos muito radicais em uso de linguagem frequentemente podem questionar essa primeira máxima. O Finnegan's Wake, de que a gente já falou em outras ocasiões, é exatamente isso. Tem gente até hoje dizendo que não, aquele texto não quer dizer nada, o Joyce está rindo na nossa cara. Ele pode ter violado a primeira, a mais básica de todas as máximas conversacionais. O nonsense, a gente pode dizer pura e simplesmente que todo o humor, toda a graça do nonsense provém do jogo com essa máxima. São textos que brincam com a nossa expectativa de que todo enunciado deva ter sentido. Eles se oferecem clara e organizadamente como enunciados que não têm sentido. Mas vejam a diferença, ou não tem sentido claro, mas vejam a diferença entre o nonsense e, por exemplo, a glossolalia neopentecostal. O indivíduo sobe num altar e diz blá 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 blá, e as pessoas dizem, ele está falando línguas, isso é língua inspirada, isso é a língua divina, e ela não faz sentido para nós. Não sei se não é isso, não é blá 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 blá. Ele segue as estruturas da língua, você reconhece o que é substantivo, o que está em posição de adjetivo, você reconhece a sintaxe, mesmo nos momentos mais densos, opacos, como por exemplo a primeira estrofe desse poema, você percebe que o texto está o tempo todo parecendo uma coisa que faz sentido. Não é assim, encontrei uma nuvem de gás azul no caminho. Não, encontrei uma coisa que parece uma pessoa. E essa coisa que parece uma pessoa age de maneiras um pouco estranhas para uma pessoa. Essa coisa que parece um enunciado, essa coisa que parece um poema, age de maneiras um pouco estranhas para um enunciado, para uma pessoa. Mas isso está aí o tempo todo em choque com essa nossa perspectiva extremamente básica de que todo enunciado faz sentido, ou melhor, de que todo enunciador pretende ser entendido, pretende se fazer entender, pretende dizer coisa com coisa, por mais que no primeiro momento a gente não entenda. Esse texto está brincando com isso, mas ele precisa dessa tensão. Ele precisa ser reconhecível como linguagem, ele precisa ser reconhecível como língua, ou seja, como idioma. Isso aqui está em inglês. É possível, portanto, traduzi-lo para outra língua. O Finnegan's Wake é outro problema. A mesma coisa do reconhecível como inglês é complicado às vezes. Ele precisa funcionar como um texto em inglês, ele precisa adotar certas convenções, ele precisa obedecer convenções discursivas ou convenções literárias. Daí o fato, que me parece muito interessante, de que o nonsense clássico, esse nonsense eduardiano, vitoriano em inglês, venha sobre a forma de poesia. Porque aí eu tenho uma âncora a mais. Eu tenho objetos textuais que definitivamente não parecem glossolalia. Definitivamente não parecem blá 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 blá, porque eles inclusive têm métrica e eles rimam. Eles são muito intencionalmente ponderados. Eles são objetos nitidamente manipulados, organizados com muito cuidado. E é esse choque de um enunciado que parece perfeitamente funcional, não só em termos gramaticais, morfológicos, sintáticos mesmo, mas em termos poéticos, puxa, é um grau a mais de elaboração, é um grau a mais de cuidado. Não é tudo que a gente encontra pela frente que são enunciados que rimam e têm métrica. Esses aqui parecem ter sintaxe, parecem ter métrica, parecem ter rima, parecem ter padrão de estrofe. Eles são muito intencionais. Existe ali uma marca de uma coisa que não é aleatória. A chave para o que nos parece sempre advir da recepção da glossolalia, por exemplo, uma sequência aleatória de sons, não é aleatória, não é fortuita, não é fruto de um lance de dados, não é feita ao acaso, não foi o I Ching que escolheu qual sílaba vem depois de qual. Ela é muito pensada. Nada mais sobredeterminado do que o poema metrificado e rimado. E, no entanto, a semântica nos escapa. Esse choque, como eu dizia, me parece tudo menos derivado do acaso. Porque a forma preferencial da literatura de nonsense é a poesia de nonsense. Porque ali a gente atinge o choque máximo entre um objeto que deve parecer dotado de intencionalidade. E qual é a intencionalidade básica do enunciador no pacto linguístico? Fazer-se entender. E aqui, no entanto, eu tenho um texto que se recusa a se fazer entender. Por isso é que eu coloco esse segundo dado. Tenho o direito de traduzir esse poema como prosa ou de traduzir esse poema com uma forma frouxa? A boa parte daquelas traduções elencadas naquele link que eu passei para vocês, ou das traduções que vocês encontrem em geral na internet, vão optar por uma forma frouxa.
mais ou menos metrificada, mais ou menos rimada, menos rimada do que o poema original, rimada com mais liberdade, com versos de tamanho muito variável. Essas traduções vão fazer algo que não é incomum na tradução de poesia, especialmente quando a poesia aparece, quando o poema aparece inserido num texto não poético, dentro de um texto em prosa, dentro de um texto audiovisual, ou seja, quando a gente não está no pacto de tradução de poesia, não é um volume de tradução de poesia, parece um poema no meio de um romance. Não é nada infrequente que esse poema seja traduzido com esse procedimento que é meio que de aludir à forma poética. Eu salpico umas rimas, dou uma leve regularizada no tamanho dos versos, e isso é o suficiente para dar a entender o jogo poema. Eu estou diante de um poema, tá? Para o leitor. Não pretende reproduzir no fino os mesmos recursos do original, pretende apenas evocar a atmosfera, a sensação da leitura de um poema. Várias dessas traduções fizeram coisas desse tipo. Evoco o poema, aceno para a estrutura poética, mas não reproduzo algo clockwork, né? Uma coisa mecânica, precisa, fechadinha, durinha. E do meu ponto de vista, que eu venho laboriosamente expondo para vocês, isso talvez seja muito complicado. Eu acho que isso faz o texto perder graça. Tá? Eu acho que a forma precisa, dura, correta, por assim dizer, na tradução de um poema como esse, é um elemento do humor. O humor deriva do choque entre o absurdo e o formal. Tá? O dado de que a gente tem uma pessoa de smoking fazendo bobagem. Tá? É esse contraste que vai fazer a coisa funcionar. Para quem não assistiu esse episódio da série que eu mencionei lá atrás, essa série How I Met Your Mother, vale a pena dar uma olhadinha nele. Ele não é necessariamente melhor ou pior do que os outros em termos de quais piadas estão ali, mas ele ganha um sentido novo, pelo fato de que agora as coisas estão fluindo metricamente, pelo fato de que agora as coisas estão dotadas dessa sobreintenção, dessa sobredeterminação, como eu dizia. E aqui eu acho que isso fica extremamente claro. Eu acho que a gente tem um argumento muito forte pela manutenção da forma, derivado do que poderia parecer, na verdade, um motivo para o abandono da forma. O fato de que o poema não tem um sentido muito claro, o fato de que o poema me permite outro tipo de jogo como tradução. Dito isso, e portanto defendido essa posição, e eu devo dizer que no mundo das traduções do Jabberwocky no Brasil, na língua portuguesa, basicamente só o Augusto de Campos opta por esse caminho duro da escolha formal, com ressalvas, ele amplia o tamanho do verso e o poema dele, como eu dizia lá atrás, é mais realista que o Rei, tem mais rima do que o poema original, só uma estrofe dele rima quase perfeitamente nos versos ímpares, todas as outras rimam bem quadradinho A, B, A, B, A, B, aqui a gente tem bastante exceção. E o verso dele é maior do que o verso do original. Mas só ele busca essa noção do poema, essa noção do poema século XIX, fechado, metrificado e rimado. As outras são sempre meio que aludindo a isso. Então, não só por isso, mas também por isso a gente tem esse super clássico da tradução em língua portuguesa, que é o Jaguadarte, a forma como ele escolheu verter o título do Jabberwocky, que virou até quase conceito no mundo da tradução literária, né? Um Jaguadarte, o Jaguadarte é um tipo específico de tradução. É um texto que o próprio Augusto de Campos já singularizou entre a produção dele como uma das suas traduções mais felizes. Ele, numa entrevista dos anos 80, ele citou dois poemas que ele traduziu na vida como traduções especialmente felizes. Um poema do John Donne e o Jabberwocky. Então a gente está falando de algo que aquele que é possivelmente o maior tradutor de poesia do Brasil acha que é uma das suas maiores traduções. Não há muito o que se dizer ali. Dito isso tudo, vamos olhar. Já estou vendo que arrisca a gente ficar 2 aulas com esse poema. Dito isso tudo, pequeno comentário. Vamos olhar essa primeira estrofe aqui. "'Twas brillig, and the slithy tufts did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe." O que isso quer dizer? Não tenho a menor ideia. E vejam que tem uma coisa divertida aqui, que eu posso marcar em negrito aqui as palavras que eu não sei o que querem dizer. E vocês vão ver o seguinte. Todas essas palavras aqui são inventadas. Algumas delas meio que insinuam uma possibilidade de leitura,
Aqui outgrabe, você tem o verbo to grab, você tem outgrab, talvez evoque, mas não é uma palavra dicionarizada. Brillig, Slythe, Tubbs, Gyre, Gimble, Wabe, Mimsy, Bargovs, Mom, Wraths, outgrabe. O que é que sobra fora do negrito? Twas, and the, did, and, in the, all, were the, and the. A gente tem uma forma verbal e a gente tem um all. Uma única palavra gramatical, por assim dizer, que a gente consegue entender. O resto, desculpa, tem outra forma verbal aqui, was. Isso aqui é um it was, é uma forma poética convencional. Ou seja, verbo ser e um monte de palavra gramatical. It, and, the, did, and, in, the, all, the, and, the. Todo o miolo, toda a semântica, todo o significado do poema, fora os e, o, era, em, qualquer coisa do gênero, preposições, são inventados. Eu não tenho nada que eu entenda aqui. Era ou estava X e as xas X estavam xando e xando no X. Eu não sei o que as coisas querem dizer aqui. Vale lembrar que essa estrofe vai ser repetida como conclusão do poema. Ela é uma espécie de um refrão. As convenções, o modelo, o molde das frases, meio que me faz entender alguma coisa. Esse Brillig deve ser um momento no tempo, era Brillig, e os ou as, adjetivo, substantivo, plural, did, isso é verbo, portanto, verbo e verbo, no lugar, todos ou todas, ou todo ou toda, adjetivo, estavam as, substantivo, e os, provavelmente adjetivo, substantivo, forma verbal. Eu me permito, isso, de novo, não é glossolalia, não é flawless eu tenho palavras que parecem palavras, elas se insinuam como quase palavras do inglês, mas elas não são compreensíveis. Eu queria fazer só um contraste com isso aqui. Segunda estrofe do poema. Quais são as palavras desconhecidas? Jabberwock, Jub-Jub, Frumious, Bandersnatch. Percebam a diferença de quantidade. Aqui eu tenho cuidado com o X, meu filho. As mandíbulas que mordem, as garras que pegam. Cuidado com o pássaro X e evite o X. Aqui a coisa está funcionando de um jeito muito mais narrativo. E a bem, na verdade, eu escondi um dos comentários da Alice, né, porque ela diz o poema me deixa com a cabeça cheia de ideias, mas eu não sei exatamente quais ideias. Mas logo depois ela diz, parece que alguém matou alguém. E esse trecho do poema aqui, que vai daqui até aqui, ou seja, o trecho que corre entre as estrofes que são o refrãozinho, ele é bem mais narrativo. Ele faz sentido, ele diz coisas e a gente entende que existem dois personagens, um velho e um jovem. Esse velho parece uma figura paterna em relação ao jovem. O jovem sai numa expedição, o velho diz cuidado com o Jabberwock e com o Jub-Jub e com o Bandersnatch. O jovem sai, mata o Jabberwock e retorna e vira motivo de celebração. Isso é claro. Portanto, existe uma distinção entre um grau de opacidade e outro grau de opacidade. Isso aqui quase parece Finnegan's Wake. É o tipo, isso aqui enche a cabeça de ideias e eu não sei quais ideias. Aqui, no miolo, no entanto, eu sei mais ou menos o que o texto está dizendo. Eu deixo de entender ornatos, decorações. Eu não sei o que é esse adjetivo, eu não sei o que é esse substantivo, mas eu entendo a história. Eu sou plenamente capaz de entender o que está acontecendo. Entendo que aqui é um momento de celebração, de morte, aqui é um momento de celebração. Come to my arms, my beamish boy. Só beamish é desconhecido. Oh, Frabjous Day. Frabjous eu não sei o que é, mas oh, X Day parece uma celebração. Eu tenho muito claramente um sentido ali. E essa é uma outra questão interessante. Mesmo dentro de um poema que se apresenta como bobagem, que se apresenta como desprovido de sentido, eu vou ter graus, eu vou ter momentos de total opacidade semântica e um momento de discursividade. E isso é uma coisa que a gente vai ter que tentar manter em tradução. Isso é uma coisa que vai ter que reaparecer. Isso faz parte do jogo. Não é à toa que quando a Alice encontra o poema, ela encontra a primeira estrofe.
E é essa estrofe que ela tem que virar do avesso e tentar entender. O resto do poema é aquela parte que vai gerar o segundo comentário dela. Parece que alguém matou alguém. O primeiro choque é esse choque do minha cabeça fica cheia de ideias, mas eu não sei exatamente quais ideias. São duas coisas diferentes, são dois modos de leitura diferentes, são duas abordagens diferentes dessa poesia de nonsense. E elas vão precisar transparecer na tradução de uma maneira ou de outra. Eu vou. Vai ficar mais curto, mas eu vou parar por aqui, porque eu vou ter que voltar. E daí, na semana que vem, a gente fala mais diretamente de problemas de tradução e a gente dá uma olhada na tradução do Augusto e em alguma outra se a gente quiser. Mas, desculpa, eu imaginei que ia dar conta numa aula só, mas não vai dar. Valeu, gente.